Como destravar as vendas na Shopee? A primeira ação que você deve fazer para você destravar as vendas na Shopee é focar no algoritmo da Shopee. Quando você começa a vender, você cria a sua conta de vendedor e começa a vender na Shopee, a Shopee ainda não te conhece. O algoritmo da Shopee não sabe se você é um vendedor confiável, porque ele ainda não tem um histórico seu de comportamento de vendas como vendedor. Então, você não vai conseguir, quando você inicia as vendas, já ter um super destaque na Shopee. Você não consegue ter uma alta relevância de imediato quando você começa a vender na Shopee. E aí, para você conquistar essa relevância, para você conquistar o algoritmo, você precisa mostrar para o algoritmo que você é confiável. Então, por isso que num primeiro momento, você precisa focar em ganhar relevância no algoritmo, ao invés de focar em ter o maior lucro possível. Eu não estou falando aqui que você não deve ter lucro vendendo na Shopee. Não é isso que eu estou falando. Você deve sim ter lucro vendendo na Shopee, mas no primeiro momento é mais importante você se tornar relevante para o algoritmo perceber que você é um vendedor confiável, do que pensar só em extrair o maior lucro possível. Então, nesse primeiro momento, você pode ter ali um preço mais competitivo, um preço mais agressivo, que vai te dar uma margem menor de lucro. Você vai ter lucro, mas vai ter uma margem menor de lucro, porque nesse primeiro momento o seu foco é que você se torne relevante para o algoritmo. Nesse primeiro momento é você fazer as suas primeiras vendas, é a Shopee verificar que você realmente é um vendedor confiável, que você entrega no prazo, que as pessoas que estão comprando os seus produtos estão avaliando você positivamente. Tudo isso vai mostrando para a Shopee, vai mostrando para o algoritmo da Shopee que ela pode confiar em você, e ela confiando em você, ela vai te dando mais relevância, ela vai te mostrando em melhores posições no resultado de busca, ela vai te dando mais destaque dentro da Shopee e, consequentemente, com isso você vai vendendo cada vez mais. Mas primeiro, você tem que mostrar para a Shopee que você é confiável, e a maneira mais rápida de você fazer isso é você ter uma oferta mais agressiva com um preço menor. De novo, eu não estou falando aqui para você vender sem lucro. O que eu estou falando aqui, no início, você não deve pensar em extrair o maior lucro possível. Você vai ter lucro, porém um lucro menor, para que o seu preço seja o mais competitivo possível, para que dessa forma você consiga fazer as suas primeiras vendas, e aos poucos você vai melhorando, vai aumentando a sua margem de lucratividade. Se desde o começo você pensar em extrair o maior lucro possível desde a sua primeira venda, você vai ter mais dificuldades em se tornar relevante no algoritmo da Shopee. Talvez demore muito mais tempo para você conseguir provar para o algoritmo da Shopee que você é um vendedor confiável, e assim a Shopee te dar mais destaque. Por isso que a recomendação para quando você está começando a vender na Shopee é você focar primeiro em se tornar relevante no algoritmo, beleza? E aí, para você conseguir, atingir esse objetivo, você tem que saber fazer uma precificação competitiva. Você tem que precificar o seu produto para que ele tenha um preço bem competitivo se comparado com o preço dos seus principais concorrentes, e que ainda te dê ali uma margem de lucro satisfatória, uma margem de lucro saudável. E aí tem essa planilha onde a gente vai fazer algumas simulações para você conseguir verificar a maneira correta para precificar o seu produto. Inclusive, se você quiser ter acesso a essa exata planilha, deixa aqui nos comentários planilha preço, que eu mando para você gratuitamente essa exata planilha para você fazer as suas próprias simulações, beleza? Aqui na planilha a gente vai colocar o preço de venda, por quanto que a gente quer vender o produto, e a planilha vai te falar quanto vai te sobrar de margem de contribuição, quanto vai te sobrar de margem de lucro bruto nesse caso, tá? Então vamos lá, imagina que você queira vender aqui um produto por R$75, tá? Então esse seria o preço de venda do produto que você quer vender. Aí tem que colocar a comissão da Shopee, e a Shopee, ela alterou, a comissão e as taxas dela. Como que tá funcionando a comissão e as taxas para vender na Shopee atualmente? Para produtos de até R$ 79,99, você vai pagar uma comissão de 20% mais R$4 por item vendido. Para produtos acima de 80 até R$ 99,99, você vai pagar uma comissão de 14% mais R$16. Para produtos entre R$100 e R$199,99, você paga uma comissão de 14% mais R$20. Acima de 200 até R$ 499,99 você paga 14% mais R$26, e acima de 500 você paga 14% mais R$26. E aí tem esse subsídio Pix, O que significa isso? Se o cliente comprar um produto de R$ 80 até R$ 99,99 e pagar no Pix, a Shopee vai dar um subsídio de 5%. A Shopee vai dar um desconto de 5% para esse cliente. Então esse cliente vai pagar 5% mais barato, porque é um desconto, um subsídio que a Shopee está dando direto para o cliente. Se o cliente comprar um produto de R$100 até R$ 199,99 ou de R$200 a R$ 499,99, o subsídio também é de 5%. E aí, se o cliente comprar um produto acima de R$500, ele vai receber um subsídio de 8%, um desconto de 8% na compra ali. Você, vendedor, vai pagar essa comissão e essa taxa por item vendido de acordo com a faixa de preço do seu produto. Lembrando que agora todos os vendedores automaticamente já entram no programa de frete grátis.
Antigamente, se você optasse por vender no programa de frete grátis, onde o seu cliente tinha a opção de comprar com frete grátis o seu produto, você pagava uma comissão maior. E se você optasse por vender fora do programa de frete grátis, onde o seu cliente não tinha a possibilidade de comprar o produto com frete grátis, você pagava uma comissão menor. Você, vendedor, tinha a opção de participar ou não do programa de frete grátis. Agora você não tem mais essa opção. Agora todos os vendedores automaticamente já participam do programa de frete grátis. Não tem como você vender fora do programa de frete grátis atualmente. Então, todas essas comissões e todas essas taxas que eu falei já são considerando você vendendo no programa de frete grátis da Shopee, beleza? Aqui no nosso exemplo, na planilha, eu estou considerando que a gente vai vender um produto de R$ 75,00, então se a gente voltar aqui na planilha, a gente vai pagar uma comissão de 20% mais R$ 4,00 por item vendido. Então vamos colocar aqui, ó, 20% de comissão e a taxa por item vendido de R$ 4,00. Legal. Aí tem a questão do imposto. Se você estiver vendendo como CPF, você pode deixar 0% porque você não tem que emitir nota, então você não paga imposto. Porém, o CPF ele tem uma limitação de faturamento. Você, sendo vendedor CPF, você não vai conseguir faturar 10 mil por mês, 20 mil por mês, 50 mil por mês, 100 mil por mês vendendo na Shopee. Vendendo com CPF, você vai poder faturar no máximo ali 3 mil, 4 mil, 5 mil reais por mês. E se você faturar mais do que isso, a própria Shopee vai obrigar que você tenha um CNPJ para continuar vendendo. Então, você vendendo com CPF, você pode deixar 0% porque você não emite nota, porém lembrando que você tem essa limitação de não conseguir ter altos faturamentos com o CPF. Se você for CNPJ MEI, que é o microempreendedor individual, você também pode deixar 0% porque o MEI, ele paga uma taxa fixa de imposto independente de quanto ele fatura. Na data em que eu estou gravando esse vídeo, a taxa fixa que o MEI paga é de R$ 80,00 por mês, independente de quanto ele faturar. Então, se você é MEI e faturar R$ 1.000, 5 mil reais, 10 mil reais, não importa, a taxa fixa que você vai pagar é a mesma mensalmente. Porém, o MEI só pode faturar no máximo R$ 81 mil reais no acumulado de um ano. Se você ultrapassar o faturamento acumulado de R$ 81 mil reais no ano, você não pode continuar sendo MEI. Aí você vai ter que transformar a sua empresa em ME, que é microempresa, ou EPP, que é empresa de pequeno porte, por exemplo, ou algum outro tipo de empresa, e aí você vai partir de 4% de imposto. Então, se você é MEI, você pode deixar 0% porque você não paga um percentual variável conforme o seu faturamento, você vai pagar uma taxa fixa, mas se você for ME, EPP, tiver no Simples Nacional, lucro real ou lucro presumido, aí sim você vai ter que colocar aqui o percentual de imposto que incide atualmente na sua empresa, e aí seria importante você consultar o seu contador para saber qual que é o percentual vigente de imposto que você paga de acordo ali com o tipo de empresa que você tem. Eu vou considerar aqui nesse exemplo que a gente é CNPJ MEI, né, microempreendedor individual, e eu vou deixar 0%. Aí tem a embalagem. A embalagem depende do tipo do produto. Se o produto for leve e pequeno, a embalagem tende a ser mais barata. Se o produto for grande e pesado, a embalagem ela tende a ser mais cara, porque ela tem que ser mais resistente. Vamos considerar aqui R$ 1,00 de embalagem e aí tem o custo do produto no fornecedor. Quanto você pagou nesse produto no seu fornecedor? Vamos imaginar que você pagou nesse produto no fornecedor R$ 40. Você vendendo esse produto por R$ 75, você vai conseguir ter uma margem de contribuição, uma margem de lucro bruto de 20%. É uma boa margem. Para quem está começando, a margem normalmente fica ali entre 10% e 20%. Dá para você ter margens maiores se você for fabricante, se você importar direto da China, ou se você já compra em grande volume dos fornecedores, você até consegue ter margens maiores aqui de 25%, 30%, 35%. Mas para quem está começando agora, que ainda compra em pouco volume dos fornecedores, a margem normalmente fica ali entre 10% e 20%, tá? Então nesse caso a margem ficou muito boa, mas como a gente falou no item anterior, no começo você deve focar em ser relevante para o algoritmo. Então no começo a ideia é que você coloque o preço mais competitivo possível, mesmo que para isso você não tenha o maior lucro nessa venda, porque no começo você tem que mostrar para a Shopee, para o algoritmo da Shopee, que você é confiável. Então pensando nisso, o ideal é que você colocasse aqui o preço mais competitivo possível. Você olhasse os seus principais concorrentes e verificasse por quanto eles estão vendendo o produto. Vamos imaginar que os seus concorrentes, os seus principais concorrentes, estão vendendo esse mesmo produto aqui por R$ 65. Então, se você também fosse vender por R$ 65, quanto te sobraria de margem? Você sobraria 10,77% de margem, que ainda é uma margem que está naquela faixa que eu falei, entre 10% e 20%. Você até poderia colocar um preço mais agressivo ainda, um preço mais competitivo ainda, e diminuir um pouco mais a sua margem. De novo, eu não estou falando para você vender sem lucro, eu não estou falando para você vender com um lucro pequeno, eu estou falando que no começo, para que você seja relevante no algoritmo, você vendendo por um preço mais competitivo e, consequentemente, tendo uma margem menor de lucro, você tende a vender mais rápido, você tende a ter um histórico de vendas inicial com mais velocidade e, com isso, a Shopee vai começar a ver que você é um vendedor confiável, vai começar a te dar mais destaque e aí você pode ir aumentando o seu preço aos poucos, né, para você ir aumentando a sua margem de lucratividade também, beleza? Então, vamos imaginar que seus concorrentes estão vendendo por 65 e você quer vender, por exemplo, né,
por R$59. Você quer colocar um preço mais agressivo possível aqui. Você vendendo por R$59, a sua margem cai para R$3,73. Essa já é uma margem muito pequena que eu não aconselho que você trabalhe com essa margem, mesmo que seja temporário, né? Mesmo que seja só para você ser relevante no algoritmo, uma margem tão pequena assim não é favorável. Então eu não aconselho que você trabalhe nessa margem. Então aqui o ideal seria você vender por R$61, por exemplo. Vamos colocar aqui, ó, R$61, que já está mais barato que os seus concorrentes. A sua margem já foi para R$6,23 e você tentar negociar com o seu fornecedor para, ao invés de pagar R$40, você pagar, por exemplo, R$38,50 no produto, né? Você tem um desconto ali de R$1,50 de cada produto. Aí você já foi para uma margem de R$8,69, que é uma margem que é menor que 10%, mas nesse primeiro momento, para você ser relevante no algoritmo, para você ter uma oferta mais competitiva ali, você trabalhar com uma margem um pouco inferior a 10%, margem de 7%, de 8%, de 9%, não tem problema. Então aqui uma margem de 8,69, pensando nessa estratégia de no primeiro momento você ter relevância no algoritmo e não extrair o maior lucro possível, essa estratégia temporária você pode sim trabalhar com uma margem, por exemplo, de 8,69. E aí você vendendo esse produto por R$61, a Shopee ia descontar R$16,20, que é 20% de comissão mais R$4 por item vendido, e a Shopee ia repassar, ia transferir para sua conta bancária R$44,80. Então você ia receber da Shopee por essa venda R$44,80. Porém, desses R$44,80 que você recebeu do Shopee por essa venda, você tem que repor estoque, né? Comprar o produto de novo no seu fornecedor, você tem que pagar a embalagem, você tem o imposto, né? Dependendo ali do tipo de empresa, você vai ter que pagar o percentual de imposto. E aí, nesse nosso exemplo aqui, descontando, né, o custo do produto, embalagem, imposto, o seu lucro final seria de R$5,30. Se você conseguir fazer aqui, por exemplo, 10 vendas por dia, no mês seriam 300 vendas, né? Então imagina que você fez 300 vendas no mês, tá? E fazer 10 vendas por dia de um produto que está com um preço competitivo, que é um produto bom, que está com uma oferta agressiva, você consegue fazer. Esse é um cenário completamente realista. Tem centenas e centenas de vendedores iniciantes que começam a vender na Shopee um produto com alta demanda e com uma oferta bem agressiva, que conseguem fazer ali 10 vendas por dia, 15 vendas por dia, 20 vendas por dia, logo ali nos primeiros meses de operação, tá? Então você fazendo 300 vendas no mês, que seria mais ou menos 10 vendas por dia, você faturaria ali 18.300, né? Seria o seu faturamento. A Shopee ia descontar 4.860 e a Shopee ia transferir para sua conta 13.440. Então você ia receber da Shopee 13.440, mas esse dinheiro você não pode gastar como você quiser. Desse dinheiro você vai ter que repor o seu estoque para você continuar vendendo, você vai ter que pagar embalagem, pagar imposto, e aí você repondo estoque, comprando novamente o produto fornecedor, você teria um lucro final ali de 1.590. E isso a gente está considerando apenas um produto, mas se você tiver ali 5 produtos, 10 produtos, 15 produtos que estão vendendo essa média, você multiplica, né, esse valor por essa lucratividade. E lembrando que aqui a gente está colocando uma lucratividade pequena para esse primeiro momento você conseguir ser relevante no algoritmo, mostrar para o algoritmo que você é confiável. Se você estivesse vendendo por R$75, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, se você estivesse vendendo por R$75 e estivesse pagando os R$40 iniciais, né, que eu falei no fornecedor, você estaria tendo um lucro de 20%. Nesse caso, fazendo 300 vendas no mês, você faturaria R$22.500, a Shopee ia descontar 5.700 e ia transferir para sua conta 16.800. E aí você teria os custos para reposição de estoque, embalagem e imposto de 12.300 e o seu lucro seria de 4.500. Isso, de novo, considerando apenas um produto e você fazendo ali, em média, 10 vendas por dia desse produto, tá? Então, essa planilha você consegue fazer várias simulações de cenário. Se, por exemplo, você vendendo a R$75, você já está com preço competitivo se comparado aos seus principais concorrentes, você pode vender por R$75 sem problema algum. Mas se os seus concorrentes estão vendendo por R$65, a ideia é que você venda por um preço semelhante ao deles ou até melhor do que o deles nesse primeiro momento, para que você consiga vender mais rápido, acumular um histórico de vendas e a Shopee verificar que você realmente é um vendedor que ela pode confiar e te dar mais destaque ao longo do tempo, tá? Então a simulação você precisa fazer aqui certinho para que você consiga ter um preço que seja competitivo e que ao mesmo tempo, né, te dê uma margem de lucro ali sustentável, né? Mesmo que temporariamente você tenha uma margem menor, isso está fazendo de forma consciente, isso está fazendo de forma intencional, pensando em um objetivo maior, e você vai aos poucos, né, aumentando o seu preço e aumentando a sua margem também, beleza? Se você quiser ter acesso a essa exata planilha para fazer as suas próprias simulações, deixa aqui nos comentários planilha preço que eu mando para você gratuitamente essa planilha, beleza? Um próximo ponto muito importante aqui para você destravar suas vendas na Shopee é você validar a demanda do produto que você está pretendendo vender. Não adianta nada você vender na Shopee um produto que as pessoas não estão buscando, que as pessoas não estão comprando na Shopee. Então, antes de decidir, de escolher o produto que você quer vender na Shopee, você tem que validar se esse produto tem demanda suficiente de pessoas comprando ele na Shopee. Então, você vai entrar na Shopee, pesquisar pelo produto e você vai olhar ali os vendedores que já vendem esse produto. E aí você vai entrar ali em alguns vendedores. Se nenhum vendedor que você entrar tiver com alto volume de vendas, ou seja, você entrou ali e os vendedores estão vendendo ali 10 unidades, 20 unidades, 50 unidades,
unidades, esse produto não tem demanda suficiente, porque os vendedores que já vendem estão com baixo volume de vendas, então se você tentar vender esse produto, você também vai ter poucas vendas do produto. Agora, se você pesquisou pelo produto e você entrou ali nos vendedores e alguns desses vendedores estão tendo ali 500 vendas, 1000 vendas, 5.000 vendas, 10.000 vendas, significa que esse é um produto que tem muita demanda na Shopee. Não são todos os vendedores que tem que estar vendendo bem, porque isso não vai acontecer. Alguns vendedores vão estar vendendo muito bem e isso já valida que o produto tem demanda. Isso já valida que esse é um bom produto para você vender, desde que você consiga ter um preço competitivo, uma oferta competitiva se comparado à oferta desses vendedores que estão vendendo muito na Shopee. Então, você tem que validar a demanda do produto. Um produto que não tem demanda, você não vai conseguir vender muito esse produto porque ele não tem demanda dentro da Shopee para isso, tá? Um quarto ponto muito importante é que você precisa ter um vídeo de apresentação do seu produto, que é o vídeo review. Você tem que no cadastro do seu produto ter um vídeo que mostre o seu produto de todas as maneiras. Um vídeo que fale das características técnicas, um vídeo que fale dos benefícios, um vídeo que fale das vantagens do seu produto. Você tem que mostrar o produto sendo usado na prática, você tem que mostrar o seu produto em funcionamento. Esse vídeo tem um potencial altíssimo de fazer você vender mais na Shopee. Se você comparar um cadastro que tem vídeo com outro cadastro que não tem vídeo, o cadastro com vídeo ele tende a vender muito mais. Claro que se as outras condições forem semelhantes, por exemplo, se o preço for semelhante dos dois anúncios ali, a reputação for semelhante, o anúncio que tem vídeo ele tende a vender muito mais, tá? Então é muito importante que você tenha um vídeo de apresentação do seu produto, porque sem ter um vídeo de apresentação do seu produto, você pode demorar muito mais tempo para destravar as vendas na Shopee, tá? Um quinto ponto muito importante aqui é que você tem que fazer o seu cadastro estrela. O que seria o cadastro estrela? É o cadastro completo, é aquele cadastro que realmente convence o cliente a comprar o seu produto. Se você fizer um cadastro pobre, com pouca informação, você não vai conseguir vender na Shopee, mesmo que o seu preço seja competitivo, mesmo que o seu produto tenha demanda, se o seu cadastro for ruim, for um cadastro pobre, você não vende do mesmo jeito, tá? Então o cadastro estrela, ele contempla vários parâmetros, desde o cadastro do nome do seu produto. O nome do produto, ele tem que ser um nome otimizado, de acordo com as técnicas de SEO. SEO é a sigla de Search Engine Optimization, ou seja, você cadastrar o nome do seu produto de acordo com as palavras-chave e os termos que são pesquisados pelos clientes. Aqueles termos, aquelas palavras-chave que os clientes digitam para pesquisar, tem que constar no nome do seu produto para que você consiga aparecer na pesquisa. Se você não colocar os termos e as palavras-chave que os seus clientes utilizam para buscar no nome do seu produto, você nem vai conseguir ser relacionado na busca, porque a Shopee não vai conseguir relacionar aquela pesquisa com o seu produto, porque aquelas palavras-chave não constam no seu nome. Então você tem que ter um nome pensado, intencionalmente pensado, para que você consiga aparecer na maioria das pesquisas feitas para encontrar o seu produto. As fotos, você tem que ter fotos estratégicas, você tem que ter ali fotos de detalhes do produto, fotos do produto sendo utilizado, aquela foto infográfico, né, que tem a imagem do produto e dentro da imagem informações em texto, falando dos benefícios, falando das vantagens do produto. Você tem que ter a foto still, aquela foto estática, normalmente em fundo branco. Então você tem que ter ali pelo menos entre 5 e 8 fotos mostrando o seu produto em todos os ângulos, mostrando todos os detalhes do seu produto para que o cliente não tenha dúvidas ao escolher comprar o seu produto. A descrição tem que ser uma descrição completa, uma descrição humanizada para que o cliente realmente se convença a comprar o seu produto. A ficha técnica tem que ter todos os atributos técnicos para que o cliente não tenha nenhuma dúvida, para que o cliente não fique com nenhuma objeção para saber se aquele é o produto certo ou não para ele. A ficha técnica e a descrição estando completa, o cliente vai ter certeza que aquele realmente é o produto que ele está procurando. E o vídeo, né, que eu falei no item anterior, é importante que você tenha ali o vídeo review, o vídeo de apresentação do produto, tá? Inclusive a gente tem aqui na Universidade de E-Commerce o nosso curso, o Mapa da Shopee, com o passo a passo para você começar a vender na Shopee do jeito certo, já na rota do sucesso, sem ser na base da tentativa e erro. No curso a gente mostra tudo para você. Tem aulas no curso mostrando exatamente o que você tem que fazer em cada um desses pontos. Tem uma aula explicando como que você deve cadastrar o nome do seu produto, como que você concatena as palavras-chave, como que você faz para ter um nome realmente que seja encontrado na maioria das pesquisas feitas pelos seus clientes, como que você faz a descrição do produto. Tem um documento que você pode fazer o download e tem todos os blocos de texto que você precisa preencher no cadastro do seu produto para você usar como referência. Tem aulas falando como tem que ser as fotos, a gente dá exemplo de várias fotos, mostrando por que aquela foto é importante, mostrando por que aquela foto é estratégica. Então tem vários exemplos para você também poder usar como referência. Como que tem que ser o vídeo, o que você tem que falar no vídeo. A gente tem vários exemplos de vídeos que você pode usar como referência para fazer o seu próprio vídeo. Além disso, no curso a gente mostra quais são os melhores produtos para você começar a vender na Shopee, como encontrar os melhores fornecedores, como criar sua conta de vendedor na prática, como cadastrar o seu produto na tela do computador passo a passo do jeito certo, como aplicar as técnicas e os truques dos top vendedores direto na sua loja, direto no seu produto, para você conseguir começar a vender já na rota do sucesso. E o preço para você ter acesso ao curso hoje está um preço extremamente acessível. É um preço realmente para ajudar você a começar do jeito certo na Shopee. Para você conhecer o curso, o link está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, beleza? Bom, o próximo ponto aqui, depois de você ter o cadastro estrela, é muito importante que você cuide da sua reputação, que você tenha uma boa reputação. Desde a sua primeira venda, a sua reputação tem que ser positiva. As primeiras vendas que você faz, elas são muito
importantes, porque esses primeiros clientes, eles vão entrar no seu produto e vão avaliar você positivamente. Se você tiver avaliações negativas, aí você não vai conseguir vender mesmo na Shopee, mesmo que você tenha um preço muito bom, mesmo que você tenha um produto com muita demanda. Se a sua reputação for ruim, se os primeiros clientes que comprarem seu produto avaliarem você negativamente, você não vai vender para mais ninguém, porque as próximas pessoas que entrarem para comprar o produto perceberem que tem avaliação negativa, tem pessoas reclamando do produto, elas não vão se sentir confortáveis em comprar um produto e o próprio algoritmo da Shopee, ele não vai destacar você com uma reputação ruim. O algoritmo da Shopee, ele não vai dar destaque, ele não vai dar relevância para um produto que tem um monte de gente reclamando, né? O algoritmo da Shopee vai querer esconder esse produto ao invés de dar destaque. Então, para que você tenha uma ótima reputação, é essencial que você venda um produto de qualidade, que você teste o produto antes de começar a vender. Então, você comprou o produto fornecedor, você testou o produto, viu que ele tem qualidade, aí sim você começa a vender o produto. Por quê? Se você testar e ver que ele não tem qualidade, que ele não entrega o que ele promete, você não deve vender esse produto, justamente para evitar que as primeiras pessoas que comprarem começarem a reclamar do produto e darem uma classificação ruim para você na sua reputação. Então, além de ter um produto de qualidade, você tem que fazer uma promessa fiel ao que realmente o produto entrega. Não adianta nada ter um produto que ele é bom, ele tem qualidade, e aí na hora de cadastrar o produto, você vai exagerar na promessa. Você vai colocar ali fotos tratadas que supervalorizam o produto. Na descrição, você vai colocar várias características que estão supervalorizando o produto. E aí o cliente vai comprar o produto com uma expectativa. Quando ele receber, ele pode se frustrar, porque ele esperava algo muito mais do que realmente é. Não que o produto seja ruim, às vezes o produto é até bom, mas como você exagerou na apresentação, como você prometeu demais, o cliente ele vai ficar frustrado e aí ele pode avaliar você negativamente. Então, além de ter um produto de qualidade, no cadastro do produto você tem que ser fiel ao que realmente o produto consegue entregar. Você tem que fazer uma apresentação boa, uma apresentação profissional, uma apresentação completa, mas você não pode exagerar. Você tem que prometer o que realmente o produto consegue entregar ali. E aí, dessa forma, com um produto de qualidade, uma promessa fiel, os clientes que comprarem seu produto vão ficar satisfeitos, vão avaliar você positivamente e isso vai fazer com que você ganhe histórico positivo na Shopee e você vá melhorando o destaque, vá melhorando a sua relevância dentro do algoritmo, vendendo cada vez mais no efeito de bola de neve ali, beleza? E por último aqui seria o Shopee Ads, você fazer anúncio pago dentro da Shopee. Porém, o Shopee Ads não garante que você vai vender. O Shopee Ads, ele garante que você vai conseguir ter destaque. O Shopee Ads garante que você vai aparecer melhor posicionado no resultado de pesquisa. Então, quando você faz anúncio pago dentro da Shopee, você tem garantia de ter destaque no resultado de pesquisa, mas isso não garante que você vai vender. Para você vender, você tem que ter todos os outros pontos que eu falei bem alinhados. Você tem que ter um cadastro estrela, um cadastro completo. Você tem que ter uma oferta competitiva. Você tem que ter uma reputação boa. Porque caso algum desses pontos não esteja otimizado, mesmo fazendo Shopee Ads, você não vai conseguir vender. Se você fizer Shopee Ads de um produto que está com um cadastro pobre, com um cadastro incompleto, você não consegue vender. Se você fizer o Shopee Ads de um produto que não está com preço competitivo, você também não consegue vender. Se você fizer Shopee Ads de um produto que está com uma reputação comprometida, você também não consegue vender. Então, Shopee Ads não garante vendas. A Shopee Ads só garante que você vai conseguir aparecer em destaque e melhor posicionado nos resultados de pesquisa. E aí, você tendo um cadastro completo, um preço muito competitivo, uma boa reputação, aí sim você vai conseguir começar a vender mais na Shopee, tendo esse impulsionamento, né, do tráfego pago, né, fazendo o Shopee Ads dentro da Shopee, beleza? Bom, se você quiser ainda mais a nossa ajuda, como eu falei, a gente tem aqui o nosso curso, o Mapa da Shopee, com o passo a passo para você começar a vender na Shopee do jeito certo, sem ser na base da tentativa e erro. O link para conhecer o nosso curso está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, beleza? Se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como contribuição e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima!